Bem-vindos na aula de EPANET. O EPANET é um software de graça que ele determina as perdas de carga de um sistema. Como que funciona o sistema? Primeiro a gente coloca um reservatório. Ele pode ser de um prédio ou ele pode ser um reservatório elevado, qualquer um reservatório. Depois são colocados todos os nós do sistema, que seria onde tem cotovelo, onde tem curva, onde tem T. Tudo seria nó. Depois que colocamos esses nós, vamos juntar eles com um tubo. Então juntamos todos os tubos do sistema. Então, colocamos todos os dados. Uma vez que temos isso, temos que preencher os dados. E qual que seria o preenchimento dos dados? Bom, primeiro, os tubos. Precisamos preencher aqui com o diâmetro do tubo. Qual que seria o valor do diâmetro dos tubos? Temos que chutar. O sistema, ele não vai criar o diâmetro, não vai nos fornecer. A gente chuta, simula, modifica. Deu certo? Então vou reduzir este diâmetro para que fique mais barato. Deu certo? Eu vou reduzir ainda mais. Deu errado. Então aí significa que vamos deixar o sistema assim. Então, é uma tentativa-erro que seria o resultado. Então, primeiro temos que colocar os diâmetros de todos os tubos. Após colocar os diâmetros, temos que colocar o comprimento. Só que o comprimento não é fácil. Tem o que chamamos as perdas de carga localizadas. Então, usando o método dos comprimentos equivalentes, cada peça, tipo joelho, curva, aqui T de passagem direta, se notam aqui, a água ela passa direto. Aqui temos um T saída de lado, que seria quando a água passa por aqui, e T de saída bilateral, que seria esse outro sistema. Então temos entrada normal, que seria a saída do reservatório, mas ele é considerado como entrada no sistema. Entrada de borda, quando tem um pequeno negocinho saindo. Este negocinho saindo seria esse. Temos válvula de pé de cribo, este é para bombas. Registro de globo. Este registro de globo, se vocês notam, tem uns valores muito grandes. Eu recomendo usem registro de gaveta aberto. Esse registro de gaveta é o registro que a gente viu. Pode ser o de pressão, pode ser o de gaveta. E o registro de ângulo. Este registro de ângulo é um registro que a água vem por aqui e gira 90 graus. É um outro tipo de registro. Então, qual que vamos usar no nosso sistema? Bom, aí vamos usar o registro de gaveta, vamos usar a entrada normal, vamos usar aí as curvas e, bom, joelhos, curva e joelho. E estes dois T's também. Então vamos colocar assim. Já deixei um pouco poluído, né? Mas vamos ver. Então, esses que a gente vai usar. Agora, como vamos iniciar o EPANET? Bom, estava falando, diâmetro. Diâmetro colocamos. Agora, o comprimento, temos um comprimento físico, que seria, por exemplo, 1 metro. Só que aqui temos esses comprimentos virtuais de todas as peças que ficam atrapalhando. Ou seja, este comprimento virtual tem que adicionar ao comprimento real para que dê certo.
Então, tudo isso vou explicar daqui a pouco. Deveria ser passado na parte teórica, que seria só a parte do EPANET. Tá? Bom, então, se lembram aqui, esta seria nossa figura em 3D, aqui que a gente ficou para fazermos nosso sistema. Então, de aqui que temos que tirar todos os nossos dados. Para tirar os dados, como que faríamos? Aqui eu já fiz um resumo, porque tirar diretamente do Excel é complicado, do AutoCAD. Bom, reduz. Então, esta é a parte de consumo. Bom, estávamos na parte de comprimentos, né? Comprimento e diâmetro. Pronto, aqui temos comprimento e diâmetro. Como que vamos chutar os diâmetros iniciais? Aqui tínhamos visto que era uma bacia com válvula de descarga. Então o diâmetro era 50, 50, 50, 50, 50, 50, até aqui, até meu registro de gaveta. Então isso foi na prática do banheiro. Então, se vem tudo 50, eu tenho que ir com 50 até meu reservatório. Então os diâmetros coloco 50, 50, 50, 50 e 50 até meu reservatório. Agora, para que chegue aos outros andares, este seria o andar de em cima. Tenho aqui 2 andares. Aqui embaixo, esta seria a entrada do terceiro andar. Aqui a entrada do segundo andar. E esta seria a entrada do primeiro andar. Qual que me interessa? Bom, como todo é 50, então este tubo de distribuição, eu vou colocar tudo 50. Então eu vou colocar um tubo de 50, porque bom, meu prédio é pequeno, então eu posso colocar tudo 50 até aqui, para não perder tanta perda de carga, como vimos que acontece. Então 50, 50, 50, 50, esta seria a entrada do andar de em cima. Aqui, tudo isto teria que ser reproduzido aqui. Só que eu poluiria muito e não daria para entender. Tá? Aqui também, toda esta rede teria que ser reproduzida aqui. Mas o que me interessa é só este pontinho daqui. Esse daí que é o chuveiro da cobertura. Esse chuveiro que tem que ter mais do que 1 metro de coluna de água com tudo funcionando. Então, com esse chuveiro dando mais de 1 metro de coluna de água, pronto, eu estou feliz e fiz meu sistema. Bom, aqui a minha cozinha, eu estou chutando, diâmetro inicial. Aqui é o barrilete, vai ir uma linha de 50. E aqui ele vai reduzir nas colunas de distribuição, eles vão ser feitas de 25. Não sei se vai dar certo. Este daqui eu poderia trocar a 25. Só que fica até que no resultado que eu já fiz uma vez, isto dá para trocar a 25 mesmo. Só que por uma facilidade construtiva, se você ficar colocando, por exemplo, 50, 40, 25, 32, o cálculo te dá isso. Mas na parte construtiva fica um pouco confuso. Então, que é recomendado, não é obrigatório. Se faz tua coluna de distribuição, coloca tudo 50. Ou tudo 25. Aqui também, toda esta parte que está no teto, tudo joga 50. A coluna de descida, tudo 25, tudo 25. Aqui podem entrar 20, 25, 32, 40, 50 e funciona. Tá? Só que ter tantos tubos, aí teríamos que comprar redutores, daria toda uma confusão. Então nosso canteiro de obras ficaria cheio de tubos, um acessório não funcionaria com outro. Então melhor manter assim, só 2 tipos de tubos, mais simples. Tá?
Agora vamos aos famosos comprimentos. Esta é a parte mais complicada que tem, porque depois fica mais fácil. Aqui no AutoCAD eu fiz esse desenho, né? Eu joguei aqui para o Word. Então aqui eu tenho 1 metro real de comprimento. Só que aqui eu vou ter uma entrada no sistema. O que seria uma entrada? Para lembrar, esta entrada normal, ou seja, do reservatório está entrando água. Isso vai produzir uma perda de carga. Então, uma entrada normal de 50 milímetros seria equivalente a 1 metro. Por que 50 milímetros? Porque seriam os diâmetros que eu chutei. Se vamos lá na tabela, aqui podemos ver 50 milímetros seria este que estamos usando, este outro seria 25 milímetros, 50 milímetros, e era uma entrada normal, pronto, aí temos 1 metro. Então assim seria como usa a tabela, você colocou o diâmetro aqui procura a peça, e esta seria o comprimento virtual, ou seja, 1 metro aqui, ele não existe, mas o que atrapalha a água seria um equivalente a eu ter 1 metro de perda de carga, 1 metro de tubo a mais. Após os reservatórios sempre temos um registro. Muita gente, por economizar, coloca uma válvula globo, tá? Essa válvula globo, ela é mais barata, ela é de PVC. Só que eu recomendo que coloquem um registro de gaveta. Vamos ver no manual de perdas de carga. Registro de gaveta. Esse daqui seria registro de gaveta 50 milímetros. O valor seria 0,7. Se teríamos usado um registro de globo aberto, teríamos 35 metros de perdas de carga, um equivalente. Isso é pela física que está dentro do registro do globo. Muitos usam, não dá muito problema, mas temos que seguir o que fala a norma. E temos que usar o simulador o simulador hidráulico. Então vamos para cá. Então, justo após o reservatório, um registro de gaveta para consertar tudo. Então esse registro de gaveta vai ser um 0,7 metros virtual, equivalente. Então, qual que seria a resposta aqui? Quando me pesa o sistema, qual que é o comprimento de esse tubo? 2,7. Aqui o tubo vai descer. Eu tenho uma curva de 50 milímetros, que seria equivalente a 1,20 m de tubo equivalente. Aqui, comprimento real, 1,4. E aqui tem uma coisa interessante. T de lado e T direto. É um T. Só que quando a água estiver vindo para a direita, eu tenho que contabilizar como se fosse um T de saída lateral. T, saída de lado. Se notam, o sistema ele entra por aqui e sai de lado. Ou seja, uso 7,3. Só que, quando eu estiver olhando, por exemplo, do ponto de vista daqui de embaixo, a água ela vai passar direto. Então, nesse caso vai ser um T de saída, passagem direta. T de lado seriam 7 metros equivalentes de perda de carga. E uma T de passagem direta seria 2,2. Então, isso que tem que ser analisado. Então, todos o tubo de 6,1, 2,7, 2,5, todos eles vão ter uma perda de carga virtual devido a esse T de 7,3. Só que estes pontos de aqui embaixo, todos eles vão ter
uma perda de carga de 2.2 porque a água ele está passando reta. Bom, isso seria basicamente. Aí já identifiquei todas as peças, tem as curvas, T, aqui como eu falei, é um Tzinho que tem um registro de gaveta e uma curva. Mas o que me interessa seria este de aqui, em primeira instância, este nó de aqui, que seria o chuveiro. Que outros nós me interessam? Os três últimos, para saber se no térreo eu tenho uma boa pressão, se não é muito grande. E aqui, se o cara da cobertura, o chuveiro, está com boa pressão. Então aqui tenho todo identificado, todas as curvas de 50, quanto que vale, curva de 50, quanto que vale, T direto. Tudo isso vamos preencher daqui a pouco no EPANET. Então, diâmetro e comprimento é o mais complicado de colocar. Diâmetro porque tem que chutar. Comprimento é porque tem que usar os comprimentos equivalentes. Nós, este é o mais fácil. Vamos deixar para o final. Nós temos que colocar cota e o consumo. Qual que seria a cota e o consumo? Onde que tem esses dados? Vamos subir aqui. Cotas. As cotas, de onde tirei as cotas? 1.3, 1.3, 4.1. As cotas destes 6.8, 6.8, 6.8. De onde que tirei as cotas? Do AutoCAD. Então, esse daqui, se notam a coordenada Y, né, a distância, tem de aqui até aqui em cima, vai dar de 6,8. Aqui embaixo não dá para ver muito bem, na parte esquerda, né, tem agora sim dá para ver. Aqui tem a coordenada X, Y, Z. Por algum motivo, meu AutoCAD girou o eixo de coordenadas. Então, aqui, se eu fico lá, olhem lá a coordenada Y, 680. Então, todas as coordenadas aqui, eu coloquei tirando do AutoCAD. Agora, esse nível de água. Como calculou o nível de água, vimos quando eu fiz o desenho, eu coloquei 1,5 metro da altura do chuveiro. Vamos ver. Calculadora. O chuveiro está 7,8 mais 1,5 metro. Coloquei 9,3. Coloquei a 2 metros. Olhem, aqui a altura deste ponto eu coloquei a 2 metros de aqui. Poderia ter sido 1,5 metro, mas eu quero que as pessoas fiquem com água. Mas isso eu vou verificar. Agora estou olhando, coloquei 2 metros aqui. Qual que é o recomendado? Falam 1,5 metro, mais ou menos. Outros falam 1 metro. E a altura de água aqui, eu estou assumindo 1,5 metro interno, que aí internamente eu vou ter mais 0,5 metro de água. Isso é um pouco relativo, porque a altura da água, né, ela fica se mexendo. Então a altura, aí tem uma válvula globo, aqui uma boia, que quando ele vai descendo, ele enche, desce, enche. Então fica subindo e descendo. Mas eu vou colocar aqui, como que eu tenho 0,5 metro no nível de água, eu poderia colocar 9,8. Só que quando der aqui uma perda de carga, aqui este não fica negativo se eu coloco a mesma altura. Mas sabendo isso também eu posso usar isso. Mas vamos ver com o cálculo, verificar se este nível de água e essa cota estariam certas. Então, nós precisamos a cota e preciso o consumo em litros por segundo.
Bom, aqui eu tenho minhas lavanderias, cozinha. Se vamos lá na tabelinha de cozinha, qual que seria a vazão da cozinha? Tem lavadora de pratos, lavatório, mictório, não tem esse. Então eu coloquei como um lavatório, 0.15. Então se vemos aqui, 0.15, 0.15, 0.15, 3 pias de cozinha. Aqui deste lado eu tenho área de serviço. A área de serviço geralmente tem duas torneiras. Uma torneira que é a lavadora de roupa e outra que é o tanquinho. Para não poluir muito, aí eu deixei só uma saída. Se vemos aqui, lavadora de roupas, o valor 0.3. Então vou colocar só 0.3. Eu poderia colocar também um lavatório, mas já acho bem complicado você estar usando todos ao mesmo tempo. Então aí eu só vou colocar uma torneira para lavar roupa ou para usar de tanquinho. Quando você lava roupa, aí a lavadora de roupas ela preenche com água, depois para, aí até isso você usa o tanquinho. Então o mais lógico é um 0.3, porque 0.45 já seria muito, né? Então 0.15 lavanderia, a área de serviço 0.3, já é o dobro. Aqui o lavatório, este seria o banheiro da cobertura, o lavatório 0.15 vai ter, o chuveiro 0.1, está na tabelinha. E aqui tem este é o caso mais polêmico, tá? A válvula de descarga tem 1.7 litros por segundo. Isso é um absurdo de água. Mas o que acontece com essas válvulas de descarga? Vamos ver Bom, a válvula de descarga, olhem como que funciona. O tubo ele funciona como se fosse um reservatório de água. Quando dá descarga, então o tubo fica como se fosse a caixa acoplada. Então, uma vez que dá a descarga, é uma vazão de 1.7 litros por segundo. Só que o tempo de descarga, 2, 3 segundos com essa vazão. Então a simulação hídrica, eu não posso colocar que todo mundo está dando essa vazão ao mesmo tempo, porque dura 3 segundos. 2, 3 segundos. Então aqui neste tubo ele fica como se fosse uma caixa de descarga, é como se fosse uma caixa acoplada. Então, dado que eu penso, tá, que vai abrir, joga toda essa água, e quando fecha, esse tubo ainda tem que voltar a preencher todo esse espaço de água. Então vou colocar como uma bacia com caixa de descarga para a minha simulação. Eu estou assumindo isso. Então aqui, já seja qualquer tipo de bacia, seja caixa de descarga ou a outra, eu assumo 0.15. O outro seria 1.7. É uma coisa meio que absurda, tá? De muita água. Porque ela acontece só 3 segundos. Então na simulação, eu não vou colocar isso, porque seria que todo mundo está jogando bacia de descarga ao mesmo tempo. Então vamos continuar com o projeto, tá? Então aqui eu vou assumir com um valor como de 0.15 da bacia sanitária, porque vai ser o uso que tem uma bacia sanitária, e estou assumindo que o tubo é a caixa acoplada. Então se somamos 0.1 mais 0.15 mais 0.15 vai dar 0.4. Então para os outros andares eu simplesmente coloco 0.4. Bom, esta parte do entendimento de como colocar os dados é uma das mais importantes, tanto quanto preencher o software.
Então, consumo, cozinha 0,5, área de serviço 0,3, apartamentos 0,4, bom, desta coluna de distribuição, aqui 0,1, 0,15 e 0,15. Cotas, bem do AutoCAD. Agora, os comprimentos, que é a parte mais complicada. Bom, vamos no EPANET. Já tenho todos os dados, agora é só preencher os dados. Esta é a cara do EPANET. Tá? Eu vou colocar aqui assim. Como começamos com o EPANET? Vamos primeiro a opções de configurações pré-definidas. Na configuração pré-definida, eu coloco que matemática eu vou usar lá. Em hidráulica, unidades de vazão, litro por segundo. Eu posso mudar, mas o mais comum é litro por segundo. Fórmula de perda de carga, Hazen-Williams. Tá? Hazen-Williams, se colocamos aqui em propriedades, a rugosidade da tubulação, como vimos, é 140 para tubo de PVC. Então, se colocamos Hazen-Williams, aqui temos que colocar 140. Tem um outro, Darcy-Weisbach, que é a fórmula universal. Aí, o valor é 0,0015, que seria o equivalente para o coeficiente de atrito da rugosidade, né? O Fzinho, né? Quem viu a parte de perda de carga do universal é um Fzinho 0,0015. E a outra seria Chess-Manning. Essa quase ninguém usa. E o valor é 0,0011 a 0,0014, que seria o coeficiente de tubos de esgoto. Recomendado, sempre usei, nunca deu errado, Hazen-Williams. E valor 140. Então, aí que funciona. Então, sempre verificar. Hazen-Williams, 140. Aqui de lado, no mesmo propriedades, aqui fala autocomprimento. Ou seja, se eu fizer o desenho à escala, aí ele vai dar autocomprimento. Isso não dá muito certo. Só se eu pegar do AutoCAD e usar o EPACAD para puxar todos os valores. Aí sim dá certo. EPACAD é um outro software que vincula EPANET com AutoCAD. Comprimento da tubulação. Ele vai colocar comprimento de 100 para tudo. Então aqui o comprimento médio dá uns 3 metros. Então, quando eu faço o desenho, tudo vai colocar 3 metros e eu vou modificar todos esses valores. É só para apagar menor quantidade de números quando conserto. E aqui diâmetro da tubulação. Eu vou colocar tudo 50. Então o sistema, quando faça, vai fazer tudo 50. E aí as que são 25, eu vou modificar as de 25. Posso salvar como pré-definido para os novos projetos. Ok. E agora começar. Este de aqui, o RNF, é meu reservatório. Então, clico aqui. E aqui eu vou colocar o reservatório. Nós. Vou adicionar ou não. Então, vou colocar um não aqui. Outro não aqui. Que seria este de aqui. Agora, o nó de entrada para o prédio. Aqui tem o cotovelo. Aqui vai estar meu registro de gaveta. Aqui ele vai descer aqui. Aqui tem o ponto 02. Aqui faz um Lzinho. Do Lzinho ele vem aqui ao registro de pressão. Aqui tem meu chuveiro. Esse é o chuveiro que eu tenho que ficar de olho. Aqui eu vou colocar outro cotovelo. E aqui a saída deste de aqui. Antes que me confunda,
adicionar trecho. Adicionou trecho, ele tem que clicar certinho aqui até aqui. Se eu não clicar justo no nó, vai dar um pequeno errinho, e aí é só clicar escape e consertar. Olhem, eu não cliquei certinho. Escape e tenho que clicar certinho. Vamos ver, aqui era a entrada para o prédio, a entrada para meu apartamento. Bom, aí eu cliquei 2 vezes, não sei se pode dar problemas, acho que é melhor fazer direitinho. Um só clique tem que dar para evitar problemas. Epa, escape. Um clique, 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 um clique. Bom, se eu pego aqui a setinha, eu consigo pegar e mexer ele para que fique mais bonitinho, tá? Então, clico uma vez e na segunda vez eu seguro ele. Aqui eu vou colocar isso porque ele está um pouquinho mais para cima. Então agora vou para os nós. Bom, aqui além deste nó, tenho aqui a saída do segundo andar e a outra saída. Então, saída e saída. Bom, vamos fazer este daqui. Então, daqui esse tubo vai vir para cá. Não tem que ser assim uma isométrica. Só tem que colocar de forma que você identifique todos os teus pontos. Pronto, já coloquei para identificar meus pontos. Coloco adicionar trecho. Vou de cá para cá. De aqui para aqui. Tem que vincular nó por nó. Ou seja, eu não poderia ter vinculado aí direto, porque aí esse outro nó estaria fora de contexto. Então tem que seguir a risca isto. Primeira etapa finalizada. Eu já coloquei todas as coisas. Aqui podemos visualizar. A ver, opções. Que eu quero visualizar os nós. Sim, isso eu quero visualizar os nós. Não. Visualizar opções. Não lembro muito bem como fazer. Aqui fala proporcionar ao valor, é o tamanho dos nozinhos. Então, trechos, não era, identificadores, aqui, em notação, mostrar os nós. Eu só preciso os nós para ver, eu posso ver valores de nós, posso ver os trechos. Então, vamos colocar trechos também. A ver, vamos ver, ok, muito poluído, muitos números. Então vou na opções, eu só quero os nós. Então o nó 10 me interessa, o nó 1 me interessa, o nó 2, aqui talvez de pressão negativa, porque aqui vai ter uma perda de carga, talvez da pressão negativa. Me interessa o nó 14 também, porque seria a entrada do último andar, ela tem que ser menor do que 20. Quando projetamos tem que ser menor do que 20 e aí funciona perfeitamente. Os tubos aguentam até 40, só que as torneiras e todas as outras coisas, mais ou menos até 20. Então, se projetamos entre 20 e 1.5, aí vai dar tudo certinho. Então, nos 19, 23 e 14, eu tenho que verificar. A ver, vou colocar aqui.
nos 14, 19, 23, verificar que seja menor do que 20 metros de coluna de água. No 10, verificar que seja maior do que 1. Eu colocaria 1.5. 1 é o mínimo, tá? E o cara da cobertura, ele vai querer ter mais água. Verificar. Em última instância também no 2. Talvez negativo. Esse negativo não vai afetar, porque isso é uma simulação estrutural. É uma simulação. Porque ele está muito perto do nó 1. Muitas vezes aqui a perda de carga do cálculo matemático fica bem maior e fala que vai ter aqui uma carga negativa. Então aí muitos deixam esse problema de lado porque o nó está muito perto. Mas também é uma verificação interessante a fazer. Bom, vamos na parte mais complicada. Comprimentos. Coloco a setinha, o trecho 1, qual que é o tamanho? O diâmetro, ele já está 50. Então aí... vamos primeiro a diâmetros, tá? Primeiro a diâmetros. Os diâmetros que eu chutei seriam esses daí. Eu tinha colocado todos os diâmetros como 50. Então, clique onde clique, o diâmetro já está 50. Este de aqui é 25. Então, se clico aqui, em diâmetro, eu troco por 25. Aqui, estes outros dois também seriam 25. Aqui não coloquei. Então, vou colocar um nó e outro nó. Eu fiz de propósito, ninguém se deu conta, né? Então, de novo a setinha. Coloco a seta, diâmetro 25. Aqui, diâmetro 25. Pronto. Onde que tenho 25? Todas essas colunas de distribuição. Agora já está ficando mais fácil, né? Colocar no programa é mais fácil. O difícil é os conceitos para colocar de forma certa os valores. Já fizemos a parte difícil. A parte fácil seria esta daqui. Então já coloquei todos os diâmetros 25, 25, aqui é 50. Todos os diâmetros já foram colocados. Então 3, 6, 7, 8, 9 diâmetros. Só troquei. Se eu errar em algum deles, não vai afetar muito. Eu mexo aqui. Agora o comprimento. Este é complicado. Coloquem em pausa, tomem um café. Vou clicar no trecho 1. Trecho 1, aqui já está a rugosidade. Aqui tem um coeficiente de perda de carga singular. Essas perdas de carga equivalentes tem outra forma de colocar como coeficiente de perda de carga singular. Mas esta forma é mais fácil porque, olhem, 1 mais 1 mais 0.7. Então dá 2.7 de comprimento. Aqui, 2.7. Agora o outro, o próximo. 1.4 mais 1.2. Eu vou somar o que está atrás, a perda de carga que está atrás. Tá? Mas se eu colocar na frente, também vai dar o mesmo resultado. Então, 1.4 mais de atrás, eu vou mostrar por que eu gosto dessa, vai ser 2.6. Agora vamos para este T de lado. 6.1 mais o T de lado 7.3. É por isso que eu sumo para trás, é mais fácil. Então 6.1 mais a perda de carga do T passagem lateral seria 13.4. Agora este outro de aqui. Curva
2.7 mais a curva 1.2 vai dar 3.9. Agora este de aqui, atentos, 2.5 mais o T de passagem direta, porque a água está vindo por aqui, então vai dar 4.7. Agora vou no T de lado, aqui é 1. Melhor, vou terminar aqui. 1.5 mais a curva dá 2.7. então clico aqui, 2.7, aqui 2.8 mais 0.8, clico aqui, vai dar 3.6. Agora aqui no final, aí eu vou ter essa curva, o 2.8 e o 0.8. Aí não tem problema. 2.8, que seria o real, mais o de atrás, 0.8, mais a curva 0.5. Se notam, esse 0.5 é pequeno. Tudo vai dar 4.1 metros. Este último de aqui, 4.1 metros. Então, se eu faço colocando os de atrás, poderia também colocar os da frente, mas se coloco este 1.4, qual que eu colocaria na frente? O T de lado ou o T direto? Por isso eu coloco sempre o de atrás, aí funciona, está certinho. E não dá problemas. Só no ponto final que eu tenho que somar os 3. Esse de aqui, 1.5 mais T de lado 7.3. 8.8. Próximo, 2.8 mais 0.8, 3.6. 2.8, este é o mesmo valor, né? 2.8, o real, mais o T direto de 25, 0.8, mais a curva 0.5. Dá 4.1. Esse último, 4.1. Pronto, já deu certinho. Agora esta parte tem que chegar a entender. Isto daqui não tem jeito. Esse trechinho, esse trecho daqui é 0.3 mais o de trás. 2.3 mais 0.3, 2.5. Se eu errar em alguma coisinha, não tem problema, tá? Então aqui é um T de passagem direto. Aqui este T é passagem de lado. Esta figurinha aqui seria um T de passagem de lado também de 50. Tá? O diâmetro, se notam aqui, é 50. Seria o mesmo que aqui em cima. T de lado, só que eu esqueci de colocar o de vermelho. Então, 7.3, que seria T de lado 50, mais 0.3, vai dar 7.6. Este de aqui 7.6 pelo T de passagem de lado. Agora vamos aqui. Este também é importante. Qual que seria o valor real? 1,3. Aqui. O registro de gaveta mais 0,7 do registro de gaveta, porque está no meio do tubo, mais uma curva de 50, 1,2. Então esse daí seria 3.2. Então 1.3 mais 0,7 mais 1.2, 1, 2, 3.2. Bom, agora eu vou aqui, T de passagem direto, vou fazer o trecho 23, T de passagem direto, 2,2 mais 0,6, dá 2,8. E o último trecho, aqui tem curva de 25, outra curva de 25, e aqui o valor eu esqueci de colocar, mas é 0,5, tá? Então 0,5 mais
curva de 25, 0.5, mais outra curva de 25, 0.5, 1.5. Assim eu tenho certeza que vocês assistem o vídeo, né? Agora vamos no trecho 6, esse trecho de 0,20, só que 0,20 mais um t de lado. Então 7.3 mais 0,2 vai dar 7.5. Este trecho de aqui, esse trecho de aqui, dá 7.5. Vamos ao próximo trecho, esse pequeno de 0,20, mais o de atrás, 1,20, que seria a curva. Na verdade, aí eu coloquei um cotovelo, tá? Então, vamos procurar cotovelo, o joelho, a 90 graus, ele seria aí 3.2. Então, voltamos aqui, 3.2. Então, aqui seria 3.2 do cotovelo, 0.2 mais 3.2. Esse daqui está mudando porque... vamos colocar todo curva, tá? Chega, coloquei todo curva, não tem problema. Tem que... Não. Vamos fazer o que é certo, tá? Aqui eu sei que é um cotovelo, então vai ser 3.2. Chega de preguiça. Aqui 3.2, aqui 3.2. Só nesses dois que vai mudar a 3.2, tá? Só esses dois, 3.2. 3.2 mais 0.2, esse vai dar 3.4. Esse trecho daqui. Próximo trecho, 0,5 mais 3.2. Aí vai dar 3.7. Deste trecho de aqui. Agora, este de aqui em cima, o de em cima, ele dá 1 mais curva de 25, 0,5, 1,05 mais aqui seria um T de... aqui também tem outro erro. Temos o registro de gaveta aqui, temos a curva e um T de passagem, T de lado, T de saída de lado. Aqui, olhem, é um T, saída de lado. Então, o real, mais o T de passagem de lado, de 50 seria 7.3, mais o registro de gaveta, eu sei que é um registro de pressão, mas na tabelinha só tem isso, mais 0.5 do último cotovelo. Esse último teria 9.5. Então, 9.5. Então, já que está no vídeo aqui, eu não posso modificar, vou ter que escutar minha voz e verificar com esses valores. Vamos aqui, trecho 10. Trecho 10 tem 0.5 mais um T de passagem direto. Então aqui dá 2.7. E este último trecho daqui, o trecho 11, vai dar 1.5 mais o de atrás, 1.2, dá 2.7, mais uma curva, 1,5 real, mais curva de 50, 1,2. Mais o joelho azul de saída, 1,2 dá 3,9. Aqui, este de aqui, este trecho é desde o 4 até o 13. O tamanho é 2,8 mais um T de passagem direta. O T de passagem direto é 2,2, então vai dar um comprimento de 5. Este trecho de aqui. E o último trecho, uso a calculadora, 2,8, que seria o real, mais o de atrás, a perda localizada de atrás, 2,2, mais a curva que está entrando aí no meu sistema, 1,2. Aqui dá 6,2. Ufa!
consegui. Acabei? Não, ainda falta muito. Ah, bom. Não tem como fazer em um minuto, né? Não é um TikTok da vida. É um trabalho lento e demorado. Por isso nos pagam dinheiro também, né? E aí já tenho as cotas. Para passar as cotas é bem mais facinho, tá? Desta vez, em lugar de clicar nos trechos, eu vou clicar no nó. Então, no nó, aqui fala nível de água. Nível de água, 10.3. Aqui, a cota, 9.8. A cota do 3, 8.4. A cota do 4, 8.1. E a cota de aqui, 8.1. Aqui, toda essa linha dá 6.8. Então, 6.8, a ver se aqui funciona copiar e colar. Não funciona copiar e colar. Então, desta vez vai ser um trabalho lento e dolorido. 6.8, 6.8, 6.8, 6.8. Ah, mas aí contrata um estagiário para fazer isso. Aqui, a cota do 10, 7.8. Não podem errar nenhum nozinho, 6.2, porque senão aí que vai dar problema na simulação. Bom, aqui 5.3 e 2.5. Clico aqui, 5.3 e aqui 2.5. Eu sei que deve ter alguém que está gostando da aula. É complicada, é devagar, mas eu gosto. Bom, cota 8.4. Aqui a cota 8.4. Aqui a cota 8.4. Próximas cotas 6.9, 6.9, 4.1, 4.1, o último trecho 1.3, 1.3. Bom, cotas é só copiar. Só copiar sem errar. Agora vamos a vazão. Vazão também é só colocar o consumo e aí não tem problema. Agora é a parte facinha. Cotas e consumo é facinho. Então, se clicamos no nó, além da cota, embaixo da cota fala consumo base. Então 0.15, 0.15, 0.15, 19, 0.3, 18, 0.3, 17, 0.3. Aqui nesses outros pontos não tem consumo, então não tem problema. Vamos para o consumo do nó 10. Esse nó 10. Essa é minha chave. Aqui o nó 12. No 12. 0.15. E o nó 25. No 25, 0.15. Faltam estes dois de 0.4. Então aqui 0.4 e o último nó 0.4. Acabei! Uhul! Agora a tomara funcione, senão eu vou ter que refazer o vídeo de 1 hora. Projeto, executar simulação. Oh, simulação bem sucedida, não tem negativos, está tudo lindo, está tudo legal. Só que como visualizo os dados,
para visualizar os dados, tem que vir aqui. Relatório. Tabela. Em tabela o que me interessa seriam os nós. Ou seja, o nó 10, 14, 19, 23 e o nó 2. Então vou nas colunas. Bom, em colunas fala o que você tem. Bom, eu quero consumo, eu quero a cota, não tenho qualidade inicial, carga hidráulica e pressão. Então, ok. E aí aparece uma tabelinha que temos que aprender a saber o que significa. Bom, carga hidráulica. Isso seria a pressão. No 19, qualquer no 19. Bom, por exemplo, vamos no 10 aqui, no 10. Esse que nos está interessando. A ver, temos mais coisas por aqui. Pressão. Vou incrementar aqui para ver todas as coisas. É que coloquei muita coisa para ver. E agora. Bom, no 10. Não era tanta coisa não. No 10. A cota, isso é um dado. O consumo também é dado. Aqui com consumo base, consumo também é um dado. Então aqui, carga hidráulica, 10 metros, 10.2. Esta seria a pressão que estava procurando. Qual que seria a pressão dinâmica que... A ver, um momento. Bom, então, o que me interessa seria esta pressão. Eu vou ter aqui 2 metros de coluna de água. Mínimo que precisava, aí, bom, mínimo 1 metro. Então, qual que é a decisão? Eu posso reduzir até 1 metro. A altura aqui do meu reservatório, eu tinha colocado também meio metro. Aí da... Como chama aqui? Tinha colocado o nível de água um pouco mais para cima, né? Porque sempre está mais para cima. Então aqui, segundo o meu cálculo estrutural, cálculo hidráulico, eu poderia reduzir a altura do meu reservatório 1 metro. Então, vamos deixar com 1,5 metro. Tá? Então, eu posso reduzir a altura do reservatório meio metro. Aí, tranquilamente, o cara da cobertura vai estar tomando banho sem nenhum problema. Tá? Se eu deixo assim, também tudo bem, está funcionando, o cara tem boa quantidade de água, não me preocupo com isso, tá certo. Então, se tem 2 metros, beleza. 1 metro é muito pouco para tomar banho, tá? Mas dá para funcionar. Então, eu deixaria assim também com 2 metros. Um pouco de cimento, uns tijolos só para subir um pouco este de nível, não vale a pena economizar. Então, vamos deixar o cara com 2 metros de colunas de água e fechamos. Agora, vamos ver no 14. No 14, aqui está no 14, aí. No térreo está entrando com 8 metros de coluna de água. Então aí tá certo, no 14. A ver, no 19 está entrando com 7 metros de coluna de água. Tinha que ser menor do que 20, então 7 já é ótimo. No 23, alguma coisa similar, 7,6 metros. No 13, olhem aqui, o andar de em cima. Ele vai estar tranquilo, né? No 13, 5 metros de colunas de água. Ou seja, tem que estar entre 1 e 20. Então aqui tranquilamente está entre 1 e 20. Então significa que tudo está certo. Aqui eu poderia colocar esse de 25, talvez este de 25, ou talvez de 32, ou talvez de 40.
aí já seria, se eu estou fazendo, por exemplo, uns 50 desses, aí sim vale a pena aprimorar e colocar 25. Então a simulação hidráulica acabaria aqui, estaria tudo certo, verificamos todas as pressões sem problema nenhum. Tá? Então na pressão deu tudo certo. Tá? Só queria ver uma coisa aqui. O consumo total, o RNF, este daqui, RNF, o consumo total seria 2,55 litros por segundo do prédio. É a somatória de tudo. Então, como verificar que colocaram direto aqui? 2,55 significa que preencheram direto. Se aqui aparecer um número absurdo, como 20, 50, 60, bem fora da caixinha, bem fora dos valores na pressão, é que aí está com algum problema. Olhem aqui no nó 16. Tem 1 metro de coluna de água. Tudo bem, a água está indo por aí, ninguém está tomando água aqui, está o telhado. Se eu reduzir aqui o diâmetro, aqui vai que não chega aqui. Se coloco aqui 40, 40, 40, não vai chegar aqui. Se coloco 25 também, aqui vai dar erro. Então, aqui não tem que ter nenhum negativo, não tem que ter maior do que 20, e tem que ser maior os de consumo maior do que 1. Então, só para brincar, o trecho 14 eu vou colocar como que seja de 25. Ao colocar de 25, aqui já muda meu cotovelo, então já mudam as pernas de carga localizadas. Mas só estou fazendo uma demonstração. Eu troco por 25, e este daqui também vou trocar por 25. Para que dê errado. Tá? Vou no relatório, executar simulação, foram geradas mensagens de advertência, pressões negativas. E se aqui notam, a tabela ela já está automaticamente ligada. No 16 está com menos 12 metros de coluna de água. Então, se todo mundo está usando aqui a água, aqui não vai chegar a água. Todo isto vai produzir essa sucção e não vai deixar a água vir para cá. Só por economizar aqui em 25, 25, olhem o que poderia ter acontecido. É uma de menos 12, é uma coisa meio que absurda esse valor. Então, absurdo em quantidade de sucção, né? A ver, só um trecho, vamos ver. Só o último trecho que ficou 25. Projeto, executar, simulação bem sucedida. Vamos ver, o nozinho, o nó 16 está com 0,3. Tá certo. Mas vai que aqui colocaram muita água, não sei. É que se chega a criar um negativo, pode produzir cavitação, porque esse negativo produz uma força de sucção. Então, no sistema, uma força de sucção pode fazer implodir coisas e criar uma força de cavitação. Isso já é um pouco mais especializado na hidráulica. Mas pressão negativa produz sucção, como tira oxigênio da água, e aí produz pequenas explosões chamadas de cavitação. Então, para não ter esse problema de cavitação, todas as pressões têm que ser positivas. Então, aí, para evitar possíveis problemas, vamos no seguro. Aqui, executar simulação, bem sucedida. E aqui na nossa pressão estaria tudo certo. Então, essa seria uma simulação com EPANET. Não é difícil, só que é muito detalhada. Ok? Tomara tenham gostado.